Olá, boa noite a todos e todas, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs. Rogando ao Pai de Misericórdia que esteja conosco sempre, nos envolvendo, nos amparando, nos protegendo de todos os males, né? Agradecidos e agradecidas a Deus pela oportunidade de aqui estarmos, buscando a nossa melhoria, ouvindo as mensagens do Mestre Jesus e de espíritos do bem que fizeram textos para nos ajudar nessa nossa caminhada evolutiva, né? Como é o caso desse espírito de Ogum e do médium Elzio Ferreira, que fizeram este livro, né, psicografado. O espírito de Ogum, né, foi psicografado pelo médium Elzio Ferreira para nos trazer lições práticas de como atingir o nosso caminhar rumo a Deus, que é a nossa finalidade sempre, né? Então, na noite de hoje, nós vamos falar sobre esse livro e o capítulo especificamente é Aprendendo a Ser Discípulo. Então, roguemos ao Pai de Misericórdia, aos Espíritos do Bem dessas casas amorosas, que nos envolvam em luz, que nos ajude, que nos esclareçam e que possamos, sim, cada vez mais caminharmos firmes e fortes rumo à nossa reforma íntima e rumo ao nosso processo evolutivo. Muita paz para todos nós. Que Jesus permaneça conosco em nossos lares, em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. Hoje a palestra será comigo mesma e vamos tratar do tema, como já falei, Aprendendo a Ser Discípulo, né? Esse livro, ele traz, uma série de lembretes, né? Que Ogum e Elzio chamam de lembretes, né? Mas tem um que eu acho bem forte e que eu gostaria de trazer de novo. Já trouxe na primeira palestra que eu fiz sobre ele, alguns lembretes, mais de um. E na palestra de hoje, eu gostaria de trazer pelo menos um que eu acho muito forte e que é muito, muito importante que a gente tenha isso em mente, certo? Eu vou ler para vocês. O espiritualismo, nos tempos modernos, não pode restringir Deus entre as paredes de um templo da Terra, porque a nossa missão essencial é a de converter toda a Terra no templo augusto de Deus. André Luiz. Então, meus irmãos, fica bem claro isso. Deus está em toda parte. Deus está em todo lugar. Não podemos só ser tementes a Deus e buscar a nossa melhoria quando estivermos entre quatro paredes de um templo, seja ele espírita, uma igreja protestante, católica, ou seja lá o que for, né? Então, nós temos que entender que a nossa vida, o dia a dia, as nossas atitudes, elas têm que ter Deus em mente, né? Nós precisamos internalizar Deus, porque somos centelhas divinas. Jesus já nos disse isso. Nós somos luz, somos centelhas divinas. Somos a imagem e semelhança de Deus exatamente porque somos luz. É por isso que somos imagem e semelhança de Deus. Somos luz, né? Então, Deus tem que estar dentro de nós e tem que se refletir nas nossas atitudes sempre, diariamente, né? E João de la Cruz, ou Juan de la Cruz, João da Cruz, né? Ele foi um espírito elevadíssimo, né? Foi visto levitando, inclusive, em diversas oportunidades. Várias curas lhe são atribuídas. Seu corpo foi incorruptível, né? Foi disputado entre cidades, né? Então, são palavras de peso que vale a pena assim, a gente refletir. E Ogum traz esclarecimentos, tornando as palavras de Juan de la Cruz de uma maneira mais leve, mais fácil, para que a gente possa perfeitamente entender o significado, né, daqueles textos, daqueles recortes que o Elzio e o seu grupo de estudos fizeram e alguém magistralmente comenta, né? E o texto, a frasezinha, o parágrafozinho que foi retirado
por Elzio, e alguém comentou, é o seguinte: e seja sempre amigo de ser ensinado sobre tudo o que quer ensinar, mesmo para aquele que é menos do que todos. Isso está em Cautelas e é a cautela de número 3. O que são essas cautelas, né? Esse texto ele foi retirado dos escritos de João da Cruz, Três Inimigos da Alma, né? Onde João da Cruz descreve quais são as cautelas, os cuidados contra o mundo, o demônio e a sagacidade e a sexualidade, que são os três inimigos da alma, né? E essa cautela número 13, ela faz parte das cautelas contra o demônio, certo? Então, para nos preservarmos do mal, precisamos ter essa cautela, né? É preferível a gente ser ensinado sobre tudo do que querer ensinar, mesmo para aquele que é menos do que todos, né? No total são 17 cautelas, bastante interessante, estão disponíveis na internet. Se vocês tiverem curiosidade, vale a pena, tá? Então, aí o Yogin começa em cima desta cautela, né, nos dizendo o seguinte: o mundo está cheio de mestres, né, e os discípulos rareiam, ou seja, todos desejam ensinar, ninguém quer estar no lugar de aprendiz, né, para efetivamente aprender, né? E isso ocorre em todos os campos: social, político, religioso, econômico, né? Mal alguém, e principalmente no campo religioso, reparem, né? Se isso não procede, essa afirmação de alguém, se não é procedente, né? Mal alguém entra um templo de oração, seja que templo for esse, já começa a criticar o trabalho que está sendo realizado, né? Apontando o que está certo na sua visão, apontando o que está errado, né? Querendo mudar as coisas de uma hora para outra, né? Então, essas pessoas, na realidade, elas estão se valendo de um direito justo, que é um direito democrático, né? De opinar. Temos esse direito de opinar, né? Mas acontece que a maioria delas não se toca que, para ter direitos, é preciso que você também responda aos deveres relacionados, né? E qual é o dever que dá essa contrapartida a esse direito de opinar? É a obrigação. A obrigação de zelar, a obrigação de entender, né? E que a maioria das pessoas querem apenas criticar, apontar, muitas vezes sem dar o lado. Não, olha, eu posso ajudar, não faz uma crítica construtiva. Não seria melhor fazer assim? Ou o que é que vocês acham? Vamos pensar. Não, isso está errado, não pode ser feito assim, tem que ser feito como eu quero, porque o meu modo é o melhor e tal, né? E alguém nos alerta que direito sem dever relacionado é anarquia e não liberdade, né? E nos orienta fortemente: aprenda a escutar, como João da Cruz nos disse lá em cima no texto, né? Por menor que seja o conhecimento do interlocutor, há sempre algo a aprender, sempre, né? A aprendizagem, ela nasce da perfeita capacidade de escutar. Então, se queremos, meus irmãos, aprender alguma coisa efetivamente, o primeiro passo para isso é a gente aprender a escutar. Vamos escutar, né? Então, mesmo aquele palestrante, conversante que está à sua frente, se você tem muito mais conhecimentos do que ele, mesmo assim, escute, tenha paciência. Projete energias positivas sobre ele, se for o caso, para mim, se você também estiver achando que não está muito bom essa nossa conversa, projete energias positivas para que ele seja inspirado pelos espíritos do bem, para que possa efetivamente trazer algo de bom, algo de produtivo. E para isso a gente precisa ter a paciência, certo? Ter a virtude do escutar. Não é à toa que nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca.
Porque Deus já nos disse que nós precisamos escutar mais e falar menos, certo? E um outro recado que o Yogi nos dá é o seguinte: permaneça atento ou atenta. Por quê? Porque Deus nos fala por infinitas bocas, né? De onde você menos espera, podem sair verdades absolutas, podem sair insights, podem aparecer soluções para problemas que você fica matutando e não consegue enxergar. Então, permaneça atento, escute. Mas também é importante, ele alerta, que a gente precisa buscar distinguir a lição divina no meio das palavras que escutamos. Então, não vamos dar valor a tudo que ouvimos, não. O que o Yogi está nos recomendando é que escutemos, né, e tenhamos a sabedoria de discernir para buscar a lição divina no meio das palavras que escutamos. O que não nos serve, jogamos de lado. O que nos serve, acrescentamos ao nosso viver, à nossa sabedoria, ao nosso aprendizado, né? E aí alguém traz uma historinha interessante, né, sobre Deus, onde está Deus, né? Ele traz a conversa entre dois homens do campo que se passou dentro de um ônibus, né? Um homem afirmava veementemente que os americanos são extremamente sabidos. Por quê? Por conta do evento de envio de foguete à Lua. E, segundo ele, na busca de Deus. Mas que, infelizmente, não acharam Deus na Lua, né? E aí o outro também, homem simples, né, do campo, né, asseverava o seguinte: meu irmão, Deus se encontra em todos os lugares. Deus está até numa folha de uma árvore. Então Deus está em tudo. O homem não precisa ir à lua para encontrar Deus, não é? É só olhar ao seu redor que ele já vai enxergar Deus em tudo, não é? E aí alguém nos traz que, no fundo, a lição é muito maior do que a gente pode julgar dessa simples historinha, né? Porque, na verdade, eles não estavam falando somente de Deus, aquele Deus que se revela em todos os seres e todas as coisas, como o segundo homem asseverou, que Deus está até numa folha de uma árvore, né? Mas eles falavam também, mesmo que sem saber, que Deus pode se esconder de toda a revelação, cujo conhecimento o homem busca desesperadamente, sem aperceber-se da proximidade do infinito, né? Então, Deus está no coração do homem, enquanto os pseudomestres o indicam à distância, com um percurso imenso a percorrer até você encontrar o seu caminho de busca de Deus, quando Deus está dentro de você. Então é um caminho para dentro que você tem que fazer e não um caminho para fora. É brilhante esse pensamento que alguém nos trouxe, né? E ele continua nos dizendo que o Deus oculto se revela aos que possuem sentido para percebê-lo. Então, nós precisamos desenvolver esse sentido para que possamos perceber Deus nas mínimas coisas, para que possamos perceber Deus dentro de nós, né? É preciso que a gente se desfaça das viciações provocadas pelos sentidos físicos, para que a gente possa enxergar o invisível que existe em tudo ao nosso redor, né? Enquanto nós só pusermos a força da nossa vontade para amealhar, dominar, amontoar, jamais conseguiremos compreender Deus, um Deus que não empobrece, mesmo sendo um eterno doador de bênçãos sobre toda a humanidade, né? Então a gente precisa, e alguém nos alerta, sair da concha do pequeno eu para visualizar o divino que se encontra em toda parte, né? E aí ele termina da seguinte forma: nós precisamos aprender
a lição do desfazimento para só então indicar caminhos para os outros, né? Então, nos preocupemos primeiro no nosso autoconhecimento, na nossa busca, a nossa busca interna por Deus. E só depois, certo? Só depois vamos pensar em ensinar alguma coisa aos outros, né? Não nos preocupemos em ensinar. Permaneçamos sempre abertos a aprender. É isso que nós precisamos, estar abertos a aprender, né? E quando nós tivermos efetivamente aprendido, nem assim nós precisaremos nos preocupar em ensinar a absolutamente ninguém. Porque aí nós estaremos suficientemente humildes, seremos suficientemente humildes para saber que se Deus me ensinou, Deus também está e pode ensinar a todos, cada qual no seu tempo, no seu momento, inclusive através do nosso próprio exemplo. Então, reflitamos, busquemos o nosso aprendizado, o nosso caminhar. Não nos façamos de pseudomestres, porque mestres efetivamente ainda não somos, né? Vamos nos guiar pelos caminhos do Mestre Jesus. Foi o que Jesus fez, ele deu exemplo. Ele não mandou ninguém vir aqui ensinar por ele. Ele mesmo veio padecer as aflições do mundo para que o mundo se dividisse em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, reflitamos nisso. Busquemos o nosso aprendizado. Busquemos o nosso crescimento. Busquemos escutar tudo que nos chega. Saibamos discernir o que nos serve e o que não nos serve, sem condenar, sem apontar, apenas para crescimento próprio. E com certeza, se conseguirmos atingir esse estado de conhecimento com humildade, nós serviremos de exemplo a muita gente ao nosso redor. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ampare e nos envolva em muita luz. E vamos agora para a segunda parte dos nossos trabalhos, que é o nosso atendimento espiritual. Muita paz. Bom, então, depois dessas maravilhosas reflexões, né, vamos ver o que nos cabe, fazer o nosso dever de casa, né? Que Kardec já nos disse que se reconhece verdadeiro espírita de acordo com os esforços que ele faz para se tornar pessoas melhores, né? Então vamos seguir o que Kardec nos disse, vamos refletir, vamos ver o que nos cabe melhorar e vamos trabalhar para que a gente consiga efetivamente se melhorar, né? Então agora vamos ao nosso cantinho da conexão, se ainda nós lá estivermos, nos dirigindo a ele, levando a nossa aguinha para fluidificar, se possível for em garrafa de água de vidro ou copo de vidro, né? Importante a nossa água fluidificada para complemento das bênçãos, né, que serão derramadas sobre nós. E vamos nos sentar em posição confortável, mas também uma posição receptiva. Então, se possível for, coluna ereta, né? Olhos fechados, palmas das mãos sobre as coxas voltadas para cima. Aqueles que estão em medicina espiritual, preferencialmente dirijam-se aos seus quartos, mas o importante é que todos estejamos em uma posição de receptividade e de absoluta conexão com o Pai. Então vamos respirar, porque respirar nos ajuda nesta conexão. Então foquemos apenas o nosso processo respiratório. Inspiremos profundamente. Retenhamos bênçãos divinas que sabemos já foram derramadas sobre o nosso lar, que esses nossos amigos queridos, atendentes fraternos, incansáveis, já limparam a psicosfera da nossa casa, os nossos campos, dos nossos familiares, já derramaram bênçãos divinas de paz, luz, saúde, harmonia, as curas que necessitamos e pedimos humildemente a Deus.
Então, inspiremos todas essas bênçãos divinas com disposição, com vontade, retenhamos essas bênçãos dentro de nós e expiremos aquilo que já sabemos que não queremos mais, que não nos serve, que não é bom para nós. Mais uma vez, inspiremos profundamente paz, luz, harmonia, saúde, tranquilidade, equilíbrio. Retenhamos e expiremos mágoas, ressentimentos, qualquer energia negativa que ainda tenhamos dentro de nós. E mais uma vez, inspirando tranquila, mas profundamente, retendo paz e luz, saúde, imunidade e expirando o que não queremos mais para nós, porque já sabemos que não nos serve, não nos leva no nosso processo evolutivo a lugar nenhum. E assim, irmãos queridos, de olhos fechados, vamos fazer a nossa conexão com Deus, nosso Pai maior, conexão esta que a nossa respiração já nos ajudou a fazer. Então vamos imaginar Deus, nosso Pai de amor e de bondade, como um intenso sol amarelo, vibrando abundantemente acima das nossas cabeças, no céu todo-poderoso, vibrando as suas energias benéficas sobre nós de maneira abundante, vibrando muita luz, um intenso sol amarelo nos envolve, toma conta dos nossos 4 corpos, físico, espiritual, mental e emocional. Essa luz vibrante, intensa, é capaz de curar-nos de todos os males, de todos os nossos problemas, das nossas aflições, das nossas preocupações. E essa luz divina, intensa, poderosa, toma conta de todos nós. Toma conta de nós. Nos sentimos um verdadeiro sol intenso, luz intensa. Irradiamos essa luz a tudo e todos ao nosso redor. O nosso ambiente, os nossos lares, os nossos familiares também são tomados dessa luz intensa. Luz que é capaz de promover a cura, a paz, a harmonia, cura das nossas dores da alma, cura das nossas dores físicas e emocionais. Cura, cura e cura. Essa luz abundantemente percorre todos os nossos centros de força, penetrando o nosso coronário, fazendo com que tenhamos a plena certeza de que somos luz, somos centelhas divinas. É o nosso eu sou um ser divino. O amor de Deus vive em mim e é o meu caminho. E essa luz passa pelo nosso chakra frontal, para que tenhamos olhos de ver as inspirações divinas que chegam até nós pelos nossos amigos espirituais, inundando a nossa cabeça, todo o nosso cérebro em luz, nossa pineal, nossa pituitária. E essa luz desce até os nossos ouvidos, para que tenhamos ouvidos de ouvir também as inspirações divinas, que a nossa escutatória seja benéfica, seja de bondade, libertando-nos das maledicências. E essa luz desce até o nosso chakra laríngeo, o nosso centro de comunicação, do qual nossos ouvidos também fazem parte. E lá, essa luz nos projeta para que a nossa palavra seja sempre bendita, que o nosso dizer seja sim, sim, não, não, como já nos ensinou o Mestre Jesus. A palavra é a ponte onde o amor vai e vem. A nossa tireoide, a nossa paratireoide também são impactadas beneficamente por essa luz divina que nos acende amorosidade intensa
E assim vai até o nosso chakra cardíaco, cujo verbo é amar, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. E devemos nos amar intensamente, mas não com o amor egóico, aquele amor que sublima, e que nos amando assim, sublimemente, podemos sim amar a Deus sobre todas as coisas, aceitando os seus desígnios, amar o nosso próximo, buscando a caridade que é o amor em ação. E essa luz intensa vai até o nosso plexo solar, o nosso centro das emoções, reenergizando-nos, envolvendo-nos em paz, libertando de emoções negativas, sentimentos negativos. Vamos colocar as nossas emoções pesadas para fora, nos tornando mais leves, mais alegres, mais felizes, envolvendo todos os órgãos do nosso abdômen superior, nessas bênçãos divinas de luz e caridade, bênçãos de cura sobre nós. E essa luz continua e desce até o nosso chakra sacral, o chakra da nossa criatividade, da nossa alegria de viver, da nossa segurança, da nossa confiança, estabelecendo a nossa fé. Que nosso baixo ventre seja todo envolvido nessa luz de cura. Cura-nos, Senhor, cura-nos, Pai. E essa luz intensa, vibrante, desce até o nosso chakra raiz, envolvendo em muita luz, luz intensa, o chakra da nossa conexão com o planeta Terra, que as energias da Terra possam nos envolver em fluidos de saúde para o nosso corpo físico. É o eu estou aqui, porque preciso estar aqui nesse processo reencarnatório. Que tenhamos uma perfeita conexão com a Terra, respeitando-a, amando a nossa Mãe Gaia, que nos permite esse nosso crescimento através dos processos reencarnatórios, sem esquecermos de que precisamos do material para crescer, mas que somos luz, somos centelha divina, e essas duas forças se unem e se potencializam no nosso crescimento espiritual. E assim, meus irmãos e irmãs, plenos de paz, de luz, de energias de cura benéficas, vamos voltando ao nosso cantinho, sem abrir os nossos olhos, porque lá os nossos atendentes fraternos estão terminando o nosso atendimento, trabalhando essa energia de cura que projetamos sobre todo o nosso corpo, todos os nossos corpos, e eles trabalham abundantemente essa energia de cura e outras que não conseguimos mentalizar, mas que eles sabem da nossa necessidade e projetam abundantemente. Mas se quisermos, digamos a ele aquele pontinho que mais nos dói, nos incomoda, sejam dores do corpo, dores da alma, preocupações, aflições. Peçamos a eles que atentem para este ponto, para que mais e mais bênçãos de luz e cura possam ser projetadas sobre eles. E enquanto esses amigos queridos incansáveis terminam nosso atendimento, vamos compartilhar as bênçãos recebidas com todos os que nos cercam, e não só os nossos familiares, parentes e amigos que estão conosco, não, esses sim também, os nossos familiares, parentes e amigos conosco ou mais distante, sejam todos abençoados e envolvidos na luz divina que cura, mas também vamos projetar esta luz para o nosso próximo, nem tão próximo, mas que é o nosso próximo amado, que devemos projetar luz sobre todos aqueles que estão em sofrimento, Senhor, misericórdia de todos, misericórdia dos que sofrem com a pandemia, misericórdia dos que estão em desespero por diversos motivos, misericórdia dos que estão doentes, misericórdia dos desabrigados da chuva,
aqueles que tudo perderam e se encontram em desespero. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Que anjos possam levar ajudas constantes a essas pessoas para que possam superar essas perdas. Piedade daqueles que estão em luto, piedade daqueles que estão partindo nestas mortes coletivas, que os espíritos do bem dispostos possam estar levando aos hospitais onde possam recuperar os seus espíritos desencarnados. Paz e luz para todos aqueles que estão em depressão, em ansiedade, em desespero, aflições diversas, ideações suicidas. Misericórdia, meu Deus de todos, misericórdia. Mas tenha misericórdia também, Pai, daqueles que estão em trevas, daqueles que não enxergam a necessidade de pensar e ser coletivo, cuidando-se para que o outro se sinta cuidado. Misericórdia, misericórdia dos governos, especialmente do Brasil. Luz se faça sobre essas mentes perturbadas e equivocadas, Senhor. Luz, muita luz. Luz sobre todo o mundo, todo o planeta Terra, abalado, pobres, ricos, todos, crianças, velhos, todos abalados por esta pandemia. Deus, tome conta de nós. Que Jesus seja conosco, nos envolvendo em paz e luz. Tomando conta especialmente dos profissionais da área de saúde, daqueles que trabalharam incessantemente na pesquisa das vacinas e que elas venham cada vez mais abundantes, para que todos possamos ser vacinados, independente de idade. Que Deus seja conosco e nos abençoe, agora e sempre, que assim seja. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, nos trazendo uma semana de paz e com fé em Deus, boas notícias.